Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar mais um pouco sobre as invenções de Anna Hatterley, e em especial sobre o romance O Escritor, publicado em 1975. Lima de Freitas, no ensaio das geometrias labirínticas, cita os, abre aspas, labirintos de via múltipla destituídos de centro, fecha aspas, em que há, aspas, arbitrariedade combinatória de todos os sentidos, equivale à desaparição do sentido. Conforme vocês devem se lembrar, em nossa primeira aula sobre os labirintos, nós falamos que há os labirintos unicursivos, que permitem um único trajeto, e os labirintos pluricursivos, em que há várias possibilidades de entrada e de trajeto. De todo modo, o labirinto tem um centro, um labirinto pré-histórico, romano, medieval, tinha um centro que significava o espaço do sagrado, da divindade, onde ocorreria a união com Cristo na Jerusalém Celeste. Porém, a partir do século XVIII, mais ou menos, surgirão vários labirintos que não terão esse caráter religioso, mas um caráter apenas lúdico, né? Um divertimento para reis, nobres, né? Para a aristocracia. E nesses labirintos não havia a necessidade simbólica de um centro. Não havendo um centro, acontece aquilo que o Lima de Freitas chama de desaparição do sentido. Nesse caso, a pessoa que percorre o labirinto descobre que o centro está em toda parte, nem fora nem dentro, porque deixam de existir, a partir dessa consciência, o dentro e o fora, irredutíveis da lógica corrente, nas palavras de Lima de Freitas. Claro que essa desaparição do centro e da periferia também permite uma leitura simbólica, né, e metafísica. Há uma frase célebre do pseudo Dioniso Areopagita, eu acho um barato esse nome, que diz que a divindade é como um círculo cujo centro está em toda parte e a periferia em lugar nenhum. Então, esse tipo de labirinto pode ser entendido como um simples parque de diversões aristocrático, mas também pode ter esse sentido simbólico de abolição das fronteiras entre o fora e o dentro. No livro Sobre os Espelhos, Humberto Eco define essa construção como uma, abre aspas, rede na qual cada ponto pode ter conexão com qualquer outro ponto, fecha aspas. Conforme o autor italiano, esse tipo de labirinto, aspas, pode ser finito ou, contanto que tenha possibilidade de expandir-se, infinito. Em ambos os casos, dado que cada um dos seus pontos pode ser ligado a qualquer outro ponto, seria sempre ilimitado, fecha aspas. Isto ocorreria
porque, aspas, a sua estrutura seria sempre diferente da que era um momento antes, e a cada vez se poderia percorrê-lo segundo linhas diferentes. Fecha aspas. Nesta máquina de produzir desordem, né, uma expressão do Lima de Freitas, confluem o espaço racional da geometria, ou seja, estruturas ordenadoras evidentes para consciência clara e pensante, manifestadas aos nossos olhos como forma, ordem espacial, número, matriz, invariante, né, fecha aspas, mas também aspas, abismo de caos e acelerador de incoerência, fecha aspas, ressaltando o caráter de jogo da construção labiríntica. É bem o oposto, né, do labirinto multicursivo, em que você tem um ponto de entrada e um ponto de chegada, e um único caminho para chegar até lá. Aqui você tem uma possibilidade ilimitada, né, de combinações, de trajetos, e, portanto, de leituras e interpretações. A arquitetura excêntrica dessa modalidade de labirinto favorece um paralelo com o escrito sem palavras, formado por linhas, formas gráficas, cores, letras, números, dispostos numa ordem geométrica caótica no espaço em branco da página, contrariando hábitos rotineiros de leitura. Dizer que este livro é um romance é pura convenção ou um gesto transgressivo da autora, uma vez que a obra escapa a qualquer definição de texto literário, questionando, inclusive, o conceito de literatura, já que o seu texto é puramente visual. A impossibilidade de leitura linear desse livro convida a inteligência do leitor a perder-se em seus intermináveis trajetos possíveis, numa aventura entre o risco e o cálculo planejado pela autora, que busca uma relação de cumplicidade criativa com o leitor. Bem diferente, por exemplo, de um romance realista ou naturalista que tem uma sequência linear, início, meio e fim. Aqui não há nenhuma sequencialidade, nenhuma linearidade. O leitor pode se perder à vontade nesse labirinto, fazer todos os trajetos que ele considerar interessantes, sem nenhum ponto de chegada, sem um centro. É um labirinto destituído de centro. Conforme escreveu Anna Hatterley, abre aspas, o problema da leitura, já todos sabemos, é um problema de decodificação, um problema de interpretação a que se acrescenta, no caso da área artística, a necessidade de uma certa coparticipação na criatividade, pois os elementos dados, para serem realmente entendidos, para serem integralmente fruídos, precisam ser recriados de cada vez que o texto entra em contato com o seu leitor. Fecha aspas. É evidente que neste labirinto
destituído de centro, que não oferece as regras de um programa para facilitar a decifração, toda tentativa de leitura é uma temeridade, ou, mais exatamente, uma das quase infinitas possibilidades de construção do sentido. Acrescentar mais uma é apenas cumprir o desígnio da própria obra, que rejeita certezas estáveis. Seu terreno é o da instabilidade criadora, e nisso reside o seu encanto. O título do livro apresenta uma indisfarçada ironia ao identificar com a palavra escritor um conjunto de imagens que não é exatamente o tipo de produção que se espera de alguém que pratica literatura, ou seja, texto verbal. Seria um paradoxo ou provocação se esquecêssemos o conceito de texto visual que Anna Hatterley foi buscar em Max Bense para definir a poesia visual do barroco português. Conforme Afonso Ávila, abre aspas, a poesia seiscentista, como a de hoje, foi tentada a exprimir-se em formas híbridas, procurando dizer visualmente algo mais do que podia o simples verso tradicional. Fecha aspas. Para isso, recorreu ao auxílio da pintura, da gravura, em composições que se aproximam do caligrama e de outras montagens modernas. A composição híbrida, que recusa ser um artefato meramente literário, segundo Ávila, equivale a uma, abre aspas, poesia não verbal, construída a partir de signos visuais, de formas aleatórias ou geométricas, fecha aspas, que nasce de uma, aspas, nova noção de estrutura da obra literária, da poesia, em decorrência da qual pode o escritor lograr uma linguagem mais inventiva, fecha aspas. Seguindo o raciocínio traçado por Ávila, podemos considerar o escritor um artefato estético que desconsidera as distinções entre literatura e artes visuais, bem como entre ficção, poesia e qualquer outro gênero delimitável, trazendo, aspas, uma dimensão nova, inesperada aos nossos métodos de leitura, fecha aspas, e uma, aspas, alteração nos hábitos culturais, fecha aspas, que ainda está longe de ser assimilada, nas palavras de Anna Hatterley, que diz ainda, aspas, o escritor não é uma obra literária, no sentido tradicional do termo. Na minha opinião, trata-se do que poderíamos chamar simplesmente um texto não texto, fecha aspas. Composta entre 1967 e 1972, essa obra inusitada é um work in progress, ou seja, um trabalho realizado ao longo de anos e sujeito a contínuas modificações, cujos, aspas, diferentes graus de legibilidade
se tornam um desafio à construção de significados. Fecha aspas. Ao publicar a obra, em 1975, a autora, de maneira paradoxal, finaliza e propõe o recomeço do trajeto nesse labirinto de imagens. Nas palavras de Anna Hatterley, abre aspas, o autor concebe o percurso da experiência e realiza-o, mas, ao publicá-lo, deturpa-o, isto é, transfigura-o, e, desse modo, a sua experiência o ultrapassa. Fecha aspas. Agora que o livro fica à mercê da interpretação que dela hão de fazer os leitores. É assim, prossegue a autora, abre aspas, que o leitor torna-se uma testemunha que depõe, agindo nesse processo histórico, fecha aspas. Em lugar da passividade inerente às narrativas tradicionais, em que o leitor é conduzido pelo autor até um desfecho coerente com a construção ficcional, neste antirromance de imagens que constitui, aspas, uma estrutura viva em constante processo de transformação, temos a participação imaginativa do leitor numa subversão da ordem convencional de leitura, inclusive da obra aberta, regida por regras específicas. Esta subversão artística representa outra no campo social. Recordemos que o escritor foi gestado na fase final da ditadura salazarista. Trata-se da quebra de hierarquias, funções e anarquia criativa. Fecha aspas. No parágrafo final da nota introdutória, Anna Hatterley registra o desânimo, a descrença, a revolta e a repulsa de sua geração ao sistema vigente. O escritor seria, nesse contexto, abre aspas, uma representação necessária de um estado de repressão prolongada, fecha aspas, e um convite à resistência pela capacidade radical de invenção. O escritor, segundo Anna Hatterley, é uma, aspas, narrativa em 27 fases, fecha aspas, em que o sentido de cada fase é posto em movimento pela leitura, que será, abre aspas, sempre múltipla, porque a ilusão de ver se acrescenta à ilusão de ler, fecha aspas. A palavra ilusão deriva do latim illusione, significa, conforme o novo dicionário Aurélio de língua portuguesa, aspas, engano dos sentidos ou da mente, que faz que se tome uma coisa por outra, que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação. Fecha aspas. Ao fazer da ilusão um elemento intrínseco à operação de leitura dessa obra inquietante, Anna Hatterley renuncia à delimitação de sentidos precisos e incorpora o ruído, o desvio da rota, o caos e a dispersão como meios criativos para a construção de significados, assumindo, portanto, todos os riscos apontados por Umberto Eco
no livro Os Limites da Interpretação. As imagens dessa narrativa são compostas de letras, sílabas, sinais de pontuação ou números associados a figuras semelhantes a traços caligráficos. Nenhuma palavra consta nesses quadros, a não ser aglutinações semânticas como KPYOTL, MNAA ou MORLU, que lembram a linguagem Zaun ou transmental do poeta russo Velimir Klebnikov, ou as experiências sonoras abstratas de Antonin Artaud, em seus poemas construídos como glossolalia. Um exemplo dessa poética de Artaud. Talatis, talatis, tsapoulá, coimã, coimá, nará. Inclusive, tem uma nara incluída aqui no poema, né, em homenagem à nossa colega. Em algumas fases do livro, as formações léxicas assemelham-se a pequenos poemas que desafiam qualquer possibilidade de pronúncia pela ausência de vogais. É como se a autora representasse a destruição da língua, retornando ao tema da incomunicabilidade, presente em obras como As Tisanas e O Mestre. As Tisanas são um conjunto de poemas em prosa, de Anna Hatterley, e o Mestre é um romance. Porém, enquanto nesses livros a dificuldade de entendimento é urdida pelo recurso ao absurdo, ao nonsense, aqui a própria referencialidade é abolida na pura música visual e o alfabeto reduzido a signos plásticos. Essa tendência é marcante nas 10 primeiras fases do livro, nas quais a dificuldade de interpretação é ampliada pela disposição de letras e figuras em páginas duplas, como no lance de dados de Mallarmé. A leitura dos signos pode ocorrer na horizontal, de uma a outra página, na vertical, na diagonal, em espiral, como nos trajetos do labirinto poético. Vamos começar a mostrar as fases, né, do livro O Escritor. Então, eu vou abrir aqui a pasta para vermos algumas coisas. Começando com a fase 8. Na fase 8, todas as letras são arranjadas num único bloco. Vou publicar aqui a fase 8. Pronto. Então, na fase 8, todas as letras são arranjadas num único bloco, inclinadas à esquerda, à direita, invertidas ou sobrepostas, com borrões de tinta que sugerem a desintegração do alfabeto, em puro ruído ou caos caligráfico. Essa fase prenuncia o segundo andamento do livro, em que o grafismo se sobrepõe ao traçado das letras, assumindo a completa abstração, com um acréscimo de cores e a justaposição de figuras, como círculos, quadrados, linhas, curvas e outros elementos, inclusive ícones, como a mão que segura uma caneta
né, na fase 12. Eu já vou publicar aqui. Então, essa é a fase 12, em que em que aparece uma figura simulando uma mão segurando uma pena. Temos ainda setas, como na fase 17. Eu vou publicar agora. E ainda ondas paralelas, simulando o perfil de um rosto, com poucas inserções de letras e números, que são colocados em legendas dispostas abaixo das imagens, como nos emblemas barrocos, como acontece nas fases 13, 15 e 16, que eu já vou publicar aqui. Mas antes eu vou ler o que a Patrícia escreveu. Você consegue ver as imagens, Nara? E você, Nilton? Eu consigo, sim, Cláudio. E você, Nara? Eu também, Cláudio, estou vendo. Perfeito. Então, não sei o que acontece, Patrícia. Você está usando o notebook ou celular? Eu estou usando o celular, professor. Será que é isso? Talvez, pode ser isso. De todo Tudo bem. modo, eu vou enviar todas as imagens de novo para vocês. Eu publiquei algumas, né, de manhã no grupo, mas depois eu acrescentei outras. Aí eu vou mandar todas, né, pelo WhatsApp no final da aula. Bom, então aqui... Depois eu vejo. Obrigada, professor. Tá certo. A referência são as fases 13, 15 e 16. Deixa eu abrir os arquivos primeiro. Vamos ver primeiro a fase 13. Eu vou procurar na minha cópia xerográfica do romance, aí eu mostro a imagem para você, já que você não está conseguindo visualizar no share. A primeira eu consegui ver, só essas outras que eu não consegui, não sei por quê. Estranho. Então, essa é a fase 13. Aí temos a fase 15. Só um minutinho. Temos a fase 15, que é esta. E a outra citada no texto é a 16. Pronto. Que é esta aqui. Muito bem. Voltando ao texto. O rosto caligráfico que surge na fase 13. Deixa eu mostrar aqui. Não, não é nenhuma dessas. Deixa eu abrir a fase 13.
Pronto. Deixa eu buscar aqui no livro também. Então, essa é a fase 13. O rosto caligráfico que surge na fase 13 assume diferentes variações de traçado, num crescendo. Na fase 17, eu também vou publicar, deixa eu encontrar aqui a imagem. Então, essa é a fase 17. Na fase 17, ele é uma figura puramente geométrica, em branco e preto, composta de linhas ondulantes e formas triangulares, com saliências que sugerem o nariz e a boca. Bom, vamos ver agora a 18 e a 19. Bom, esta é a fase 18. Agora eu vou publicar a 19. Vou mostrar para a Patrícia. Então, essa é a fase 18. E temos ainda a fase 19. Nas fases 18 e 19, o rosto é borrado e o desenho se torna mais enigmático, numa sucessão de curvas. Na fase 20, que eu vou publicar agora, só um minutinho para eu achar o arquivo correto. Pronto, essa é a fase 20. Na fase 20, adquire um perfil próximo à caricatura, e o traçado do contorno começa a surgir, e do traçado do contorno começa, perdão, vou ler tudo de novo, me embaralhei aqui. E o traçado do contorno começa a sugerir um texto. Nas fases 22 e 23, que eu já vou mostrar, primeiro a 22, que é essa aqui. Depois, na 23, que é muito louca, que é essa aqui. Vou publicar também no share screen, na 23. Pronto.
Então, nas fases 22 e 23, esse texto embrionário está dentro e fora dos limites do rosto, que é indistinto da própria escritura, como nos desenhos caligráficos árabes. Na fase 24, que eu vou procurar aqui na pasta e já publicarei no grupo. Essa é a 24. É uma das imagens mais conhecidas da Anna Hatterley. Então, na fase 24, o rosto é representado pelo perfil de uma sombra, de cuja boca sai uma profusão de letras, em explosão anárquica. Por fim, na fase 27, já vou publicar, fase 27 é esta aqui. Na fase 27, as letras ressurgem, alinhadas em sequência alfabética na coluna à esquerda da página, ao lado de outra, que reproduz um borrado texto caligráfico. O alfabeto está no início e no término deste livro ilegível, em que, aspas, o texto e a imagem comparecem num horizonte em que a contemplação e a leitura se confundem e são naturalmente geradoras de mistério, ou pelo menos de enigmas, fecha aspas, segundo George Mulder. Uma possível interpretação dessa dinâmica de signos permite sugerir os personagens de uma obra que se pretende um romance. São eles o enunciador e o enunciado, ou ainda a vida e a linguagem, numa complexa relação de aproximação e distanciamento, de construção e dissolução do sentido e do próprio sujeito, que se fragmenta em múltiplas faces que se contemplam, como acontece na fase 14, que eu vou mostrar já. Só um minutinho. Esta é a fase 14, eu vou encontrar aqui no livro e já mostro para a Patrícia. Então, esta é a fase 14. Pela câmera, não fica tão boa a visualização, mas eu vou enviar depois para vocês as imagens. Então, do sujeito que se fragmenta em múltiplas faces que se contemplam, como na página dupla da fase 14. Temos, portanto, a alegoria de uma tensão entre significante e significado, entre indivíduo e história, e consigo mesmo, numa complexa trama labiríntica assumida pela autora, quando afirma que, dois pontos, os problemas da escrita refletem os problemas do autor
versus sociedade, bem como a solidão do escritor, que chora lágrimas de tinta. E ainda o duelo autor-leitor, autor-sociedade, autor-texto e autor-autor. Fecha aspas. Podemos fazer um paralelo entre essa angustiada pictografia e o ambiente psicológico do maneirismo, onde, conforme escreve Gustav Hock no livro O Mundo como Labirinto, abre aspas, o enigma da contradição se tornou algo obsessivo. O homem e o universo divorciaram-se. Os olhares se perderam no labirinto do insondável. Fecha aspas. Afonso Ávila fez observação similar, comparando a tensão existencial do homem barroco à do homem moderno, que seriam, aspas, um único e mesmo homem agônico, perplexo, dilemático, fecha aspas, vivendo, aspas, agudamente e angustiosamente sob a órbita do medo, da insegurança, da instabilidade, fecha aspas. Nessa situação tensa, nada mais natural que o artista, abre aspas, também assuma formas agônicas, perplexas, dilemáticas, fecha aspas. Para o homem do século XVII, a insegurança era motivada pelas guerras, epidemias, pela Contra-Reforma e pela Inquisição. Para o homem português da década de 1970, insegurança era resultado da censura, a perseguição política, a tortura e o assassinato de dissidentes eram rotinas não menos dolorosas que os autos de fé. O escritor que nomeia o livro de Anna Hatterley é talvez o homem agônico a que se refere Ávila, representado pela face enigmática que assume diferentes disfarces gráficos. É a própria autora, o leitor e o personagem do livro, num único e multifacetado signo. Se adotarmos essa estratégia de decodificação do livro, tão hipotética e questionável quanto qualquer outra nessa máquina de produzir desordem, a aparente incomunicabilidade do livro de Anna Hatterley não é uma negação ou ausência de sentido, mas um espelho que reflete em seus múltiplos estilhaços a perda de significados morais sob a égide da intolerância e da violência de uma ordem monolítica e, ao mesmo tempo, a afirmação de outras ordens possíveis pelo processo de transgressão criativa. Bem, este é um texto que faz parte da minha dissertação de mestrado, né, que eu publiquei em livro e que eu já mostrei para vocês, né, a estética do labirinto, barroco e modernidade em Anna Hatterley. Ah, que bom que voltou a imagem, Nara. Nara não, Patrícia. Na semana que vem, teremos a última aula sobre Anna Hatterley, em que falaremos sobre Leonorana, uma sequência de poemas visuais muito interessante. Eu não ficaria em paz com a minha consciência se eu deixasse de falar sobre Leonorana. E nas aulas seguintes, ainda dentro do estudo da poesia experimental portuguesa,
estudaremos os poemas visuais de Herberto Helder e de Salete Tavares, uma autora moçambicana que viveu em Portugal e que integrou o movimento da Poex. Então, é isso, meus amigos. Até a próxima semana, então.